Nossa salsinha passou totalmente do ponto, virou um salsão quase. Mas ainda dá para aproveitar aqui as pontinhas. Então, o que der, nós vamos aproveitar, porque aqui para baixo fica duro, né? E vamos replantar. Já temos mudinhas novas. Pode ser que onde a gente corte ainda rebrote, mas como os pés já estão começando a florescer, eu acho que não. Então a gente vai tirar aqui, vai renovar mesmo. Refazer do zero. E essa daqui que a gente cortar, a gente pica e congela. Aí a gente tem por um bom tempo. Esse canteiro também tá tendo ainda ação dos nematóides. Nematóides você vai ver quando as raízes têm essas bolotinhas, ó. Isso é a ação dos vermes do solo, que são os nematóides. Então, uma coisa que dá pra fazer, a gente até já fez um tempo atrás, mas faz tempo que a gente não faz, é plantar tagetes no canteiro. Os tagetes, eles emitem substâncias que são, pelas raízes, né, que são nematicidas. Então, é interessante para ajudar no controle dos nematóides. Plantar tagetes. Inclusive, para quem em algum momento não consegue plantar no verão, por ser muito quente, dá para aproveitar para encher de tagetes nesse momento, porque eles são relativamente resistentes ao calor e dá para aproveitar essa época para fazer essa melhoria do solo daí. Bom, pessoal, acabamos não filmando, mas passei esse forcado aqui para soltar o canteiro um pouco, que fazia tempo que a gente não fazia esse processo nesse canteiro. E como a gente viu que tem bastante lesma nele, já fizemos uns buraquinhos aqui e colocamos uns potinhos com cerveja dentro. Fizemos 3. 2 potinhos um pouco mais rasos e aquele último ali um pote bem mais fundinho. Aí vamos ver amanhã cedo como é que vai amanhecer isso daqui. Aí a gente mostra pra vocês. E aí, amor, deu certo a armadilha? Olha, acho que as lesmas não gostam de cerveja zero álcool. Deu mais ou menos certo. Aqui tem umas 2 lesmas dentro, tá lá no fundo. E nas outras tem só 2 caracolzinhos, não pegou muita coisa não. Eu acho que tem que ser a cerveja normal mesmo. Porque com a normal eu já fiz outras vezes e eu sei que dá certo. Mas dessa vez não pegou muita coisa não, eu só tinha cerveja zero, foi o que eu usei, mas já ficamos sabendo que não funciona. Independente disso, vamos lá. A gente vai adubar esse canteiro, plantar ele e vamos aproveitar para, enquanto estamos fazendo o nosso plantio aqui, conversarmos sobre o que pode ser plantado em outubro, agora, em todo o Brasil, em todas as regiões do Brasil, guiando aí nossa conversa pelo nosso calendário de plantio, que vai estar disponível a versão de outubro para vocês fazerem download aqui na descrição do vídeo, tá bom, pessoal? E também a gente vai falar um pouquinho de adubação nesse vídeo, já que a gente vai fazer isso também, né? Então vai ser um vídeo falando sobre o que plantar em outubro e também um pouquinho sobre adubação. E no caso, nós vamos fazer plantios aqui nesses 2 canteiros. Esse daqui tá praticamente já vazio, né? Só falta tirar as cebolinhas, que eu vou tirar também. Ficou um pé de camomila e um almeirão ali na ponta. Fora isso, tá vazio. Os repolhos ali atrás nós vamos colher. E ele já tem 2 pepinos plantados no final também, que estão aqui com essas telas para eles poderem crescer, né? Se enramar aqui na tela. Então, estão aqui pequenininhos ainda. A gente vai também adubar eles, porque quando eles foram plantados não foi feita uma adubação extra, assim. Então, nós vamos fazer isso hoje, junto com a adubação desses 2 canteiros. Esse aqui vocês viram a gente limpando ontem, né? Preparando. Esse daqui o Bruno limpou hoje de manhã. E agora a gente ainda precisa colher os alfaces. Então, a gente vai colher os alfaces, primeiro só aqueles verdinhos, porque ele tá começando a subir, né, espigar. Quando o alface faz isso, ele começa a ficar amargo, porque ele vai ir pra fase de semente, né. Então, é bom a gente colher já. Esses roxinhos ainda dá pra deixar mais um pouco, pra gente colher daqui uma semana, um pouquinho. Vamos colher os repolhos também. E a gente vai separar assim. Nesse canteiro nós vamos plantar as plantas maiores. Então, eu já tenho 2 pés de jiló plantado. A gente vai plantar aqui também a berinjela, pimentão, né? E nesses aqui a gente vai plantar as menorzinhas, as saladas, né? Alface, um novo plantio de salsinha também. Vamos replantar essas cebolinhas. Então as plantinhas menores vão ficar nesse daqui.
Se vocês estão escutando uma voz de fundo aí, é porque tem uma menina que tá querendo participar aqui, né, Lívia? É, tá querendo ajudar, né? Você vai plantar também? Hã? Você já vai plantar também? Hã? Então é capaz de ela escutar, o pessoal escutar a voz dela aí no fundo, né? Sim, com certeza. Ela tá querendo falar e a gente ainda não entende muita coisa, mas ela vai praticando. Mas antes de começar a plantar, a gente vai adubar. Faz já um bom tempo que a gente não faz adubação aqui, mais ou menos um ano. E uma vez por ano, no caso, é bom a gente aplicar o calcário, tá? Para fazer a correção do solo. Então, a gente aplica polvilhando superficialmente, tá? Se vocês não tiverem calcário, vocês podem fazer o mesmo procedimento usando a cinza, né? Cinza de fogão a lenha. Não pode ser cinza de churrasqueira, sempre é bom lembrar. Que a cinza de churrasqueira tem sal e gordura, né? E vocês vão aplicar na mesma quantidade que eu tô aplicando o calcário aqui, ó. É só uma polvilhada. Os solos aqui do Brasil são, em geral, né, na maioria, ricos em alumínio. E ele vai acidificando o solo. Isso faz com que as raízes tenham dificuldade de absorver os nutrientes, né, para o crescimento da planta. Então, a gente fazendo essa adubação com o calcário, ele traz uma neutralidade maior para o solo. Mas precisa ser assim, pouquinho, tá? Porque se você aplicar demais, aí você vai ter o problema oposto, que é um solo muito alcalino, né? E ele é muito mais difícil de corrigir do que um solo ácido. Então, aplicar sempre um pouquinho. É esse pouquinho, uma polvilhadinha, uma vez por ano, tá? É o suficiente. Tanto o calcário como os outros adubos que a gente vai utilizar, eles vão sendo absorvidos, né, pelas plantas, na medida que eles vão infiltrando na terra com a chuva, com a rega, né? Então, a gente não se preocupa muito com isso. Depois vocês vão ver, a gente dá uma misturadinha com rastel bem superficial, mas a penetração deles no solo vai acontecer mesmo com a ocorrência das chuvas depois, né? Aqui outros adubos que a gente vai estar utilizando hoje, né? Se eu tivesse aqui um esterco de gado, por exemplo, ou esterco de galinha, que eu não tenho, é o que eu colocaria, porque eu gosto de adubar com esterco. Mas a gente tem outras alternativas, que é o que a gente tem aqui, por exemplo, torta de mamona, né? Que ela é bem mais forte que o esterco de gado, que a torta de galinha. E também a farinha de ossos. Farinha de ossos a gente vai usar só nesse canteiro aqui, porque as plantas que vamos produzir aqui são plantas de fruto, né? Como é o caso do jiló, da berinjela, do pimentão. E são as plantas de fruto que mais vão precisar aqui do fósforo, né? Que é o que contém cálcio e fósforo na farinha de ossos. A torta de mamona a gente pode colocar nos dois, porque ela é rica em nitrogênio e vai ajudar as plantas a crescer, né? Desenvolver a sua fase vegetativa. Se vocês forem usar as duas juntas, podem. Você encontra até um adubo pronto para comprar, já que é composto das duas juntas, né? Que você já aplica tudo de uma vez. Só que você não pode deixar os pets terem acesso a isso, porque onde tem farinha de ossos, cachorrinho principalmente, tende a ir lá cavar, né? E a torta de mamona é tóxica para os animais. Então a gente só coloca nos locais aonde eles não conseguem acessar, porque a gente deixa com essas proteções. Aqui eu tenho um outro adubo que não é tão conhecido assim, né? A terra de diatomáceas, que é boa para a gente combater aí a ação das lesmas, né? Então, lesmas, caracóis, caramujos, né? Outros insetos também, como cochonilhas, acro vermelho, eu até já deixo impresso aqui porque eu acabo não lembrando. Eu uso ela mesmo por conta das lesmas. Então, plantas que eu não quero que as lesmas ataquem, eu faço um carreirinho ao redor dela com essa terra de diatomáceas. Quando a lesma entra em contato com isso aqui, ela desidrata, tá? E morre. Só que por que a gente não aplica em tudo para acabar com todas as lesmas? Porque eu estaria afetando também outros micro-organismos do solo que são benéficos, que eu não quero prejudicar. Por isso que a gente só usa ela bem pontualmente. Apesar de ser orgânica, né? É uma rocha, um mineral. Mas a gente só coloca pontualmente nos locais que realmente a gente não quer que as lesmas ataquem. E eu falei para vocês que ia deixar o calendário de plantio de outubro na descrição. Vou deixar também essas etiquetas aqui, ó. É uma folha, vocês podem imprimir, recortar e colar nos potinhos de vocês.
esse é o termofosfato. Também fazemos a aplicação dele uma vez por ano. Ele é um adubo recomendado para plantios orgânicos. E ele é bem completo, tem vários micronutrientes que nossas plantas também precisam. E aí, pessoal, como a gente mencionou antes, o Bruno só tá dando uma misturadinha desses adubos com a camadinha mais superficial da terra. A gente não cavoca fundo, mas precisa dar uma misturada porque a gente não pode plantar a planta no adubo puro, né? Então, afora isso que a gente mistura, conforme vai molhando, regando, chovendo, esse adubo vai penetrando no solo. Bom, pessoal, e o que nós podemos estar plantando em outubro, então, no Brasil inteiro? Outubro, mês da primavera, é bem interessante para nós estarmos plantando a grande maioria das plantas de hortaliças, né? Então, da parte das folhosas, nós podemos estar plantando livremente alfaces, espinafres, os almeirões de folha, né? Os almeirões de cabeça já não no Brasil inteiro. Ele é interessante estar plantando ainda só nas regiões um pouco mais frias, né? Então, locais do sudeste, onde costuma ser mais frio ainda essa época, pode estar plantando o almeirão de cabeça também, assim como pode esses locais mais frios estar plantando ainda as couves, não a couve normal, aquela couve normal o Brasil inteiro pode plantar, mas os outros tipos de couve, né? Couve chinesa, o brócolis ramoso, né? Os repolhos. Então, a não ser que seja aquele repolho de verão mesmo, que especifica na embalagem repolho de verão, esse é o único que dá para plantar no Brasil inteiro. Da mesma forma, os coentros, salsinhas, cebolinha, manjericão, também podemos estar plantando aí no Brasil inteiro. A gente vai deixar na tela completo para vocês a imagem, né, do calendário, todas as folhosas aí, tudo que pode estar sendo plantado. E no caso da cebolinha, o melhor jeito para a gente replantar ela é cortar uma boa parte das raízes e cortar a parte de cima, que a gente vai aproveitar na cozinha. E essa parte aqui a gente planta. Assim a gente vai ter uma cebolinha renovada. Então plantamos aqui o nosso canteiro de folhosas e algumas flores. A gente plantou algumas mudinhas de alface, cebolinha e semeamos coentro e tagetes. Aonde foi semeado, vocês viram que eu coloquei um pouquinho de vermiculita por cima das sementes. Isso é para garantir ali uma maior umidade, porque aqui a gente tem um clima bem seco, né? Para facilitar um pouco mais a germinação dessas sementes. No caso da semente de coentro, poderia ter deixado ela na água com antecedência, né, para facilitar também, mas acabei não lembrando de fazer isso antes, então foi feito agora. E agora nós vamos colocar a cobertura nesse canteiro. Não vou colocar dessa vez a cobertura seca, né, que a gente costuma colocar grama seca. Uma porque eu tô sem grama seca e outra que, como tá tendo lesmas, né, então a gente vai deixar seca. No caso, amanhã cedo vai ser feito a rega. E agora a gente vai plantar o nosso outro canteiro. Mas para isso, primeiro vamos colher aqui os alfaces, os repolhos e mais essa cebolinha para abrir espaço. Bom, pessoal, a gente começou a preparar esse canteiro 2 dias atrás, mas só começamos porque logo depois começou a chover. Então, vocês viram algumas imagens ali da gente começando a preparar e depois já veio a chuva. E como choveu muito aqui,
foram mais de 100 milímetros aqui na nossa região. A gente não pôde mexer ontem, estamos voltando a mexer hoje. A terra ainda tá molhada, mas não tanto que não dê pra gente terminar aqui o preparo. Então, nesse canteiro a gente vai plantar as plantas de frutos, como a gente falou no começo. E por serem plantas que demandam mais nutrientes, a gente colocou um pouquinho mais de adubo, né? No caso, do que no outro canteiro. Então foi a torta de mamona, que vai trazer aí o nitrogênio, também o termofosfato e a farinha de ossos para garantir um aporte extra de fósforo, que para a produção desses frutos é necessário, tá? Eu joguei aqui também um pouco de palha de arroz carbonizada, tá? E a gente vai colocar agora também um pouco de substrato, porque esse canteiro aqui, diferente daquele outro ali, ele tá bastante terroso, assim, a terra tava até bem compactada quando eu passei o garfo. Então, ele tá faltando matéria orgânica aqui nesse solo. Então, a gente vai agregar substrato para fazer essa função, porque esses adubos que nós colocamos, eles são de pequena quantidade, a gente usa bem pouquinho, é diferente de um esterco que você põe em grande volume, e ele por si só já agrega essa matéria orgânica. Então a gente vai colocar o substrato para ter essa matéria orgânica e deixar esse solo um pouco mais soltinho, tá? Facilitar aí a vida das raízes das nossas plantas para crescer e também dos micro-organismos do solo para se desenvolver. Como nós mencionamos antes, nesse canteiro estamos plantando as plantas de frutos. E aproveitando esse tema, para conversar com vocês sobre as plantas que podem ser plantadas no Brasil inteiro de frutos, né? As hortaliças de frutos que podemos estar plantando agora em outubro, na primavera, no Brasil inteiro. São praticamente todas elas, né? Então, todas as pimentas, a berinjela, jiló, tomates, pimentões. São todas plantas que nós podemos estar cultivando. Vou deixar a listinha completa aqui do ladinho para vocês. No Brasil inteiro. Eu acho que esse é o mês, outubro, setembro e outubro são os meses em que mais coincidem, né, os plantios, de ter diversidade de plantios no Brasil todo. E a primavera é caracterizada por ser uma estação de bastante chuva, né, que foi o que a gente vivenciou aqui e tende a ser mais frequente daqui para frente. Consequentemente, as plantas vão crescer muito melhor, né? Vão se desenvolver bem, porque vai ter água suficiente. Com esse excesso de chuvas, a gente também tem que ficar de olho para ver se não surgem aí as doenças fúngicas, que costumam, né, ser mais frequentes nessa época. Então, se onde você mora é um local muito chuvoso, chove todo dia, né? Que eu sei que tem locais assim, talvez você tenha que avaliar ter uma cobertura de plástico sobre a tua horta, sobre os teus canteiros, né? Aquele plástico transparente, porque é o jeito de se evitar o excesso de água, né? Aqui para nós não é necessário, porque chove, vamos dizer assim, nessa época deve chover uma vez na semana, provavelmente. Às vezes até espaça um pouco mais do que isso. A diferença é que quando chove, chove bastante, mas faz parte. E diferentemente do que a gente costuma fazer normalmente, a gente não está colocando a cobertura seca dessa vez por conta das lesmas, né? Como a gente está tendo aqui um pouco mais de lesma e caracóis nessa época que tem chovido mais, a gente vai deixar sem a cobertura seca. Mas eu confesso que me custa assim um pouco deixar sem a cobertura, porque parece que tá faltando alguma coisa, não tá certo, né? Mas faz parte. E por último, mas não menos importante, a gente precisa falar também sobre as plantas de raízes, né? Aquelas plantas cuja parte a gente vai aproveitar são as raízes, né? A gente também tem uma boa diversidade podendo ser cultivada no Brasil inteiro, agora, né? Em outubro, na primavera. A gente vai poder estar plantando a batata doce, as cenouras, a beterraba, sempre olhando aquelas que sejam indicadas para o cultivo na sua região, que você pode ver atrás do pacotinho de sementes. Também a cúrcuma, né, ou açafrão da terra. A mandioca também pode estar sendo plantada agora no Brasil inteiro. Isso também é uma raridade de coincidir.
E para quem tá na região ali sul-sudeste, pode plantar também, por exemplo, o amendoim, que esse é um dos poucos cultivos diferentes, né? Agora, não é indicado o plantio de cebolas nem alhos para nenhuma das regiões do Brasil, tá, pessoal? Então é por isso que vocês não estão vendo na lista, não é porque foi esquecido, não, é porque não é mesmo indicado o cultivo. E mais completo ainda, o calendário, tá? O link para vocês poderem baixar é um arquivo PDF, vocês podem baixar ali o calendário de outubro que tem todas as informações. E aos poucos, assim, conforme a gente vai conseguindo, a gente já começou a trabalhar no calendário do ano que vem, que a gente tá querendo fazer ele um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo nos últimos anos, talvez um formatinho um pouco diferente. Mas esperamos que vocês vão gostar e mais pra frente vocês vão conhecer. Então, espero que tenham gostado e a gente aguarda vocês aqui pro próximo vídeo. Não esqueça de deixar o like, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!